Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Daiane e hoje a nossa aula é de História. Na aula anterior, aprendemos que as técnicas de cultivo aumentaram a produção de alimentos e, dessa forma, os seres humanos não precisavam mais deixar a terra que habitavam. Hoje vamos aprender sobre a domesticação de animais. Lembrem que os animais já eram retratados pelos grupos humanos nas pinturas rupestres, mas nem sempre os animais estiveram entre os grupos humanos, pois eles eram selvagens. E também vamos aprender sobre o que é crescimento populacional. Hoje vamos aprender sobre mudanças no modo de vida dos seres humanos. Para acompanhar a leitura, abra, por favor, o seu livro de história na página 34. Além do cultivo de vegetais, ocorreu também a domesticação de animais. Crianças, prestem atenção. Domesticação de animais foi a adaptação dos animais selvagens para facilitar a vida dos seres humanos. Esse fato aumentou a quantidade de carne, de leite, de pele e de couro disponíveis. A lã das ovelhas também passou a ser utilizada para a confecção de vestimentas. Crianças, percebam que os animais foram muito importantes, pois eram usados para o transporte, vestuário e alimentação. Grifem, por favor, esse parágrafo. Ao lado, temos a imagem das ovelhas. A lã das ovelhas era utilizada para a confecção de roupas, de vestimentas. Continuando a leitura, o desenvolvimento de instrumentos e os recursos naturais tornaram possível a construção de abrigos mais seguros, feitos de madeira, pedra e barro e cobertos com folhagens. As habitações ofereciam maior proteção contra animais predadores e algumas adversidades da natureza, como chuva e neve. Crianças, notem que a construção de abrigos mais seguros foi muito importante no processo de mudanças no modo de vida dos seres humanos, pois favorecia principalmente a proteção contra animais predadores e algumas adversidades da natureza, como chuva e neve. A construção de abrigos foi um fator que influenciou muito o aumento da população, pois agora as pessoas estavam protegidas e não corriam mais tanto perigo. Houve crescimento populacional, que pode ter sido causado pela maior oferta de alimentos gerada pela prática da agricultura e da criação de animais. Então, crianças, com a agricultura, a domesticação de animais e a construção de abrigos, ocorreu o crescimento populacional, ou seja, aumentou o número de pessoas. Grifem, por favor, esse parágrafo. E assim, quanto maior a população, maior deveria ser a produção de alimentos. Por isso, o controle da produção precisaria ser cada vez mais eficaz. A baixa produção de alimentos poderia levar as pessoas à morte. Assim, foi necessário aprimorar cada vez mais as técnicas agrícolas para evitar períodos de escassez e de fome. Escassez é a falta de alguma coisa. Nesse caso, períodos de escassez seria um período sem alimentos, a falta dos alimentos. E aqui embaixo temos uma imagem que mostra frutas sendo expostas em uma banca. E agora vamos às atividades da página 35, número 4. Por que as técnicas agrícolas provocaram grandes transformações no modo de vida de muitos grupos humanos? Para elaborar essa resposta, crianças, vocês precisam lembrar que a agricultura, a criação de animais, o cultivo de plantas, a construção de abrigos alteraram o modo de vida dos grupos humanos. Número 5. Por que a agricultura tornou-se tão importante para a vida dos seres humanos? Lembrem, crianças, que os grupos humanos dependiam do cultivo de alimentos para a sua sobrevivência. Número 6. Assinale 1 para as características mais marcantes do modo de vida nômade
e 2 para as mudanças que ocorreram durante o processo de sedentarização. Então, vocês precisam ler cada uma das alternativas e numerar de acordo com a característica descrita. 1. Nomadismo. 2. Sedentarismo. Vamos corrigir as atividades? Número 4. Por que as técnicas agrícolas provocaram grandes transformações no modo de vida de muitos grupos humanos? O desenvolvimento da agricultura alterou o modo de viver dos humanos. A criação de animais e o cultivo de plantas levaram à sedentarização de muitos grupos. Eles aperfeiçoaram técnicas para aumentar a produção e construíram abrigos mais seguros. Lembrando que a sua resposta não precisa ficar igualzinha à resposta do livro da prof, mas precisa estar completa, conter os principais fatores. Número 5. Por que a agricultura tornou-se tão importante para a vida dos seres humanos? O processo de sedentarização fez com que eles dependessem do cultivo de alimentos para sua sobrevivência. Se a produção não fosse suficiente, eles poderiam enfrentar situações de fome. Número 6. Assinale 1 para as características mais marcantes do modo de vida nômade e 2 para as mudanças que ocorreram durante o processo de sedentarização. Vamos lá! Coleta de frutas e vegetais na natureza. 1. Nomadismo. Abrigos feitos de pedra e madeira. 2. Sedentarismo. Uso de ferramentas de pedra lascada. 1. Nomadismo. Pessoas desprotegidas do ataque de animais predadores. 1. Nomadismo. Cultivo de vegetais. 2. Sedentarismo. Baixa expectativa de vida. 1. Nomadismo. Abrigos em cavernas e uso do fogo para aquecimento. 1. Nomadismo. Migração constante em busca de alimentos. 1. Nomadismo. Aumento do número de nascimentos. 2. Sedentarismo. Maior quantidade de alimentos. 2. Sedentarismo. Agora, coloque, por favor, o seu livro de história na página 38. O que você aprendeu? Vamos relembrar o que aprendemos na unidade 1 do nosso livro de história. A história estuda as sociedades humanas, a presença e as ações de mulheres, homens e crianças ao longo do tempo. Sempre há mudanças na história, mas elas acontecem em intervalos de tempo ou temporalidades diferentes. Podem acontecer em um tempo curto, médio ou longo. As fontes históricas podem ser materiais, visuais, escritas ou orais. O estudo das fontes permite que historiadores conheçam como as pessoas viviam há centenas ou milhares de anos. No Paleolítico, os ancestrais humanos produziam artefatos de pedra lascada, e no Neolítico, esses artefatos passaram a ter um acabamento polido, que permitia fazer cortes mais precisos. As migrações dos primeiros grupos humanos em direção ao continente americano deram-se possivelmente por meio de duas rotas. Os primeiros grupos humanos mudavam constantemente seu local de moradia, em busca de alimentos e de proteção. A prática da agricultura alterou o modo de viver dos humanos, que passaram a cultivar a terra, a criar animais e a se fixar em um mesmo local. Atividade número 1 da página 38. Encontre 6 fontes históricas no diagrama abaixo. Caso você queira, pode relembrar sobre as fontes históricas nas páginas 14 e 15 do livro de História. Atividade número 2 da página 39. Ligue as imagens à atividade correspondente. Depois, escreva na linha abaixo de cada foto se a atividade era mais comum entre os povos nômades ou entre povos já fixados em algum lugar, sedentários. Prestem atenção nas imagens e na descrição que temos no quadro rosa.
Agora, vamos corrigir as atividades. Número 1. Encontre 6 fontes históricas no diagrama abaixo. Aqui temos filme, que é uma fonte visual, revista, uma fonte escrita, cantiga, uma fonte oral, desenho, uma fonte visual, livro, uma fonte escrita e música, uma fonte imaterial. Número 2. Ligue as imagens à atividade correspondente. Depois, escreva na linha abaixo de cada foto se a atividade era mais comum entre povos nômades ou entre povos já fixados em algum lugar, sedentários. Então, na primeira imagem, temos 2 pessoas caçando, pescando, nômades. Na segunda imagem, temos o cultivo, a plantação do alimento, sedentários. Na terceira imagem, criação de animais, sedentários. Na quarta imagem, temos um grupo de pessoas dividindo o trabalho, sedentários. E na última imagem, temos pintura rupestre, nômades. Agora, crianças, vou diminuir o zoom para que você consiga identificar onde ligamos. Então, a primeira imagem, ligamos ao terceiro quadro rosa, prática da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. A segunda imagem, ligamos no quarto quadro rosa, cultivo de algumas espécies vegetais próprias para alimentação humana. A terceira imagem, ligamos no quinto quadro rosa, domesticação e criação de alguns animais, para prover a carne, pele e couro aos grupos humanos. A quarta imagem, ligamos no primeiro quadro rosa, utilização constante de instrumentos de pedra polida para cortar e moer alimentos. E a última imagem, ligamos ao segundo quadro rosa, registro do cotidiano nas paredes das cavernas que utilizavam como abrigos.